Samuel 7:1 diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. No verso 2, sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Quanto tempo, igreja? 20 anos. Tem gente aí com menos de 20 anos aqui? É tempo então, hein? Mentira. É tempo. Fala comigo, é tempo. Por que é tempo? A Bíblia completa. E toda a casa de Israel dirigia. O que está escrito ali? 20 anos de lamentações ao Senhor. A arca estava presente naquele lugar. Havia sido levantado e ungido um homem somente para cuidar da arca. Mas se a arca naquela época, naquele período, ela não era uma representação como é hoje. Quando a gente vê uma foto ou uma estatueta da Arca da Aliança, para nós é um símbolo da presença de Deus. Naquela época era literalmente a presença do próprio Deus em meio ao povo. Então que alguma coisa estranha está acontecendo. Se a presença de Deus estava ali, sendo cuidada, respaldada, cuidada com alguém consagrado, por que 20 anos de lamentações? Por que 20 anos de dor? E a Bíblia mostra a resposta logo em seguida. Ela começa a descer, os versículos começam a descer, verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirei dentre vós os deuses estranhos e os esterotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. A arca estava ali, cuidada, preparada, honrada. O Espírito Santo está aí. A partir do momento que você creu e aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, a partir do momento que a placa da igreja te atraiu, que não foi a placa da igreja, mas é a própria presença de Deus que te atraiu neste lugar, o Espírito já está aí, já tem algo especial, fora do comum, algo milagroso já está aí. Mas às vezes você está como o povo de Israel. A presença está aí, o Espírito está aí. Você às vezes no primeiro culto da Viveira, ainda lá em cima, você já estava aqui presente. É o famoso velho de igreja, mas os milagres não acontecem. Tudo está sendo preparado, você já se familiarizou. Tal dia tem culto, tal dia tem reunião, tal dia tem ensaio, e você se dedica de corpo para as coisas de Deus, para o Espírito de Deus. O Espírito fala ao teu coração, você até consegue escutar, mas as bênçãos, as promessas não chegam. Por quê? Porque não adianta só o Espírito estar aí. Jennifer, que pecado falar que só não basta o Espírito. Não basta, porque precisa ter decisão. O povo de Israel conviveu com a Arca da Aliança, junto com outros deuses, juntamente com outros altares. E às vezes dentro de você, a sua rotina é totalmente para o Senhor. Você sabe, você chega cedo na igreja, tudo que a pastora e o pastor pede, você faz, sem reclamar, você até ama fazer. Mas dentro do seu coração, ainda tem detalhes humanos, tem ainda o ego, a insegurança de achar que Deus não vai suprir a tua necessidade, que você insiste que tem que ser na força do braço. A partir do momento que você insiste em achar que é você que vai fazer,
você está construindo um altar de si próprio, dentro do seu coração, colocando de lado a presença de Deus, a voz dEle, a dependência dEle. E pastora, como que eu reverto isso? Como que eu volto atrás? Então, se eu estou como Israel, numa trilha de sofrimento que pode se durar 20 anos, e eles acordaram, e a Bíblia fala que assim que eles derrubaram os altares, eles venceram aos filisteus. Mas como que eu faço isso na minha vida? E Deus, na sua maravilhosa clareza, eu falo que a Bíblia, tem muitos que podem achar que é uma história de contos de fadas, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que tem algo real, que não é uma fantasia, e que Deus permitiu que homens escrevessem isso, para Ele poder falar diretamente ao seu coração. Então Ele deixou exemplos de homens no coletivo, que sofreram por colocar coisas no lugar de Deus, mas Ele sabe que é no individual que Ele tem que tratar a gente. Por mais que a gente ame o nosso cônjuge, que a gente dê a vida pelos nossos filhos, a salvação é individual. Do que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? Então Deus deu o exemplo do coletivo, mas Ele é tão zeloso, mas Ele é tão cuidadoso, que Ele deixa o exemplo de um único homem, para fazer com que você não permita que altares seculares sejam construídos no seu coração. E a gente vai para essa leitura em 2 Samuel, no versículo 6, no verso 12, que diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando que levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava... Opa, peraí. Ana, me ajuda aí. O pessoal lembra o 2 Samuel 6? Meu celular ficou lá embaixo, não gosto de ficar com o celular. Isso, perdão, 2 Samuel 6:10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Verso 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu por quanto tempo, igreja? Quanto tempo? 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. É uma grande diferença, 20 anos e 3 meses. Aonde um povo que foi nomeado como escolhido, tendo a arca da aliança dentro do seu povo, ainda sofreu durante 20 anos, e um geteu, uma casa no caminho de volta da arca, que por 3 meses foi abundantemente abençoado. Mas Jennifer, aonde que está o segredo que você falou? O que teve de diferente na casa de Abinadab e de Obed-edom para Deus agir num lugar e não agir no outro? Obed-edom era apaixonado não pelas bênçãos ou vitórias que a arca trazia, que a presença trazia. Ele era apaixonado pelo Espírito de Deus que estava lá dentro. E muitas das vezes é isso que acontece com a gente no passar de ano com Deus, o passar dos anos com o Senhor. A gente começa a se familiarizar com a presença de Deus. A gente começa a achar que a voz do Espírito Santo é algo corriqueiro e banal, que é normal. A gente acha que é normal falar assim: você tem o Espírito Santo dentro de você e isso não te queima, significa que tem um problema aí. Se você não consegue ter o temor de fazer algo errado e pensar: o que Deus está me vendo, significa que tem algo de errado aí.
não devemos nos familiarizar com o Espírito Santo, porque ele é algo sagrado, intocável, perfeito, e mesmo em meio à sua perfeição, ele escolheu habitar em você. Aonde que seres imperfeitos familiarizam com algo perfeito, você tem que valorizar isso e não banalizar. Então nós passamos à frente da voz do Espírito Santo, muitas das vezes a voz do diabo, porque nós banalizamos. Não sei se é Deus que está confirmando no meu coração. Eu gosto de falar quando me perguntam, eu não sei se é o diabo ou se é o Espírito Santo ou se é eu. É simples, igreja, tem 3 vozes que falam ao seu coração. Uma é a sua, seus princípios, sua criação, o que você conheceu na faculdade, os cursos que você fez, os seus conhecimentos, essa é a sua voz. Fora disso, tem a voz do Espírito Santo, que a Bíblia fala que ela nos convence de todo o mal. Tudo que foge disso é a voz do diabo. Aí vai falar que é a voz do Espírito Santo que está falando que você está cansado do trabalho e tudo bem faltar da igreja. Que Deus vai entender o teu cansaço. Você acha mesmo que é o próprio Espírito Santo falando isso, te consolando? Não, é você que começou a banalizar a presença de Deus. Porque a vontade de vir já é do Espírito. Mas às vezes a gente prefere optar pela voz do diabo. Então, Jennifer, qual foi a diferença? Seja mais clara. Seja apaixonado pela presença e não por aquilo que Deus promete. Você consegue entender isso? Se apaixone por quem Ele é e não pelo que Ele tem. Israel estava focado em vencer guerras e receber bênçãos. A partir do momento que Israel focou no material, só houve sofrimento e lamentação. A partir do momento que Obed-Edom recebeu com amor e zelo a presença de Deus, a Bíblia se autoconfirma. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é uma ou outra, é buscar primeiramente quem Ele é, e automaticamente tudo que Ele tem será derramado sobre você. Existe uma ordem correta a ser seguida, por mais que nós chegamos na igreja pela necessidade, mas se você chegou aqui, é acreditando que Ele pode fazer, se apaixone por Ele, e se Ele fizer, a glória ainda será dEle, porque você veio buscar o Deus poderoso e não as bênçãos dEle. Jennifer, como que você confirma isso? 2 Crônicas 15:18. Põe para mim, fazendo favor. Eu estava no caminho, o pessoal do louvor vai confirmar a minha tese. Eu meditei nessa palavra alguns dias para trazer. E o 2 Crônicas 15:18. Como que é? Aquele que eu passei na hora que eu cheguei. Você lembra? Põe para mim, fazendo favor. Isso, deixa esse daí. E eu tinha essas 2 versões de onde a Arca da Aliança ficava. Foi um devocional que eu fiz há uns meses atrás. E eu ia trazer uma outra ministração. Mas sabe quando a pregação não vai? E você treina no espelho, e você treina no banho, e a palavra enrola. Eu falei, não é para ser essa. Aí ontem eu estava na célula, e eu falei assim, gente, eu estou preparando uma mensagem para ir para Matão, mas eu vou trazê-la para vocês, porque tem outra que Deus está me incomodando lá atrás. E eu deixei a palavra que eu estava estudando para a célula, e fui buscar lá nos meus devocionais, até eu achar essa pregação para trazer. E eu não consegui achar na Bíblia, em 1 Samuel, 2 Samuel, o que confirmava a paixão de Obed-Edom pela presença e não pelos bens que ele recebeu. E eu fui caçar no Google, não achei nada no Google.
Aí eu cheguei, sentei ali atrás, eu falei, gente, eu preciso achar essa versão. Porque eu lembro, eu não estou ficando doida, o Espírito trouxe de volta a minha memória, e eu não posso deixar isso escapar. E ele trouxe com clareza. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benai, Maesias, Matititas, Elifeleu, Miquneias. Volta um antes. Lá, ó. E os porteiros, volta. O que está escrito ali embaixo? E os porteiros? Aqui era a guarda da arca, já na casa de Davi. O que prova que Obed-edom amava o que Deus era e não o que ele dava. Que as bênçãos que foi derramada lá na casa dele, ele abriu mão de tudo. Ele deixou a casa reformada, a empresa dos sonhos, ele trancou a faculdade dele, ele abriu mão dos rótulos, porque mais valia estar aonde a presença de Deus estava, do que aonde as bênçãos fluíam, porque era algo automático. Então que nessa noite, igreja, vocês me perdoam pela confusão dos textos, porque eu deixei meu celular lá, para não ficar olhando a hora, porque tem a hora aqui, e as anotações estavam ali no celular. Glória a Deus pela mídia de vocês. Glória a Deus de verdade. Que Deus abençoe. Que eu só não fiquei mais nervosa, porque tem servo bom nessa casa. Servo útil. Deus abençoe. Servos bons e fiéis. Glória a Deus por isso. Mas que nessa noite você opte em seguir aonde Deus te mandar, aonde Ele te conduzir, porque se Ele é Deus de ter te abençoado até aqui, e se Ele te pedir para reiniciar, mas do jeito certo, Ele vai te abençoar e fluir bênçãos mais uma vez, porque o nosso Deus é um Deus de repetição. Ele é um Deus que se fez pelo outro, Ele vai fazer por você também, e que se Ele fez uma vez para você, e está certo, Ele vai fazer de novo, se for preciso, e foi assim que Ele fez com Obed-edom. Quando não, Obed-edom abriu mão do que era dele, a Bíblia fala que a mulher de Obed-edom era estéril, e ela deixa de ser, porque se Deus te abençoou uma vez, Ele consegue te abençoar de novo. Volte ao primeiro amor, decida ter reverência pelo presente que Jesus te deu. Eu sempre gosto de falar, volte ao primeiro amor. Lembre-se que você custou o sangue de um Deus. Se você está aqui é porque você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador, que Ele abriu mão do seu trono de glória, encarnou como homem, sentiu as dores, negou os pecados, escolheu a morte, ainda que pudesse ser negada, porque a Bíblia fala que no Getsêmani, Jesus fala, se possível, afasta-se de mim desse cálice. Ele poderia ter falado não, mas por amor a você, e por saber que Ele indo, viria o Espírito Santo, Ele preferiu a morte, e morte de cruz. E o que nós temos feito com esse presente que custou tanto? O que nós temos feito com a voz que tenta nos conduzir todos os dias? Nós ecoamos ela e preferimos valorizar a voz do medo, a voz da insegurança, a voz do cansaço, a voz do vitimismo, a voz do querer conduzir um status maior. Para de tentar com a força do teu braço. Tudo aquilo que vem de você, tudo aquilo que vem de mim, da força do braço, tem data de validade. Sabe por quê? Porque nós temos data de validade. Quem mexe com coisa de cozinha, com coisa de comida, vai entender mais ou menos o que eu vou falar. Eu não entendo nada, mas eu fui pesquisar. Se um leite está quase para azedar e você usa ele numa receita, não vai demorar muito. Ou você come rápido, ou você vai perder a tua receita. Porque aquilo que tem prazo de validade não produz coisas duradouras. Simples. Usa uma madeira podre para fazer um móvel.
Ou não protege ela, não inverniza e deixa na chuva ou deixa no tempo. Não vai dar certo. Então para de insistir na força do teu braço. Deus te deu inteligência para conseguir um diploma sim. Deus te deu condição para conseguir montar a sua empresa, abrir o seu CNPJ, empregar homens e mulheres para alimentar famílias. Deus te abençoou sim, mas o princípio de tudo tem que ser Ele e não você. Aprenda com o povo de Israel. Deus não tinha prazer em 20 anos de sofrimento. Ele tem pressa em te abençoar, mas você tem que escolher a ordem certa, e o princípio é sobre Ele. Faça como Obed-edom, se apaixone por Ele, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Volte ao primeiro amor. Eu, como a pastora falou, a gente já brincou, então eu vou falar, eu fui para a igreja com 7, 8 anos, forçada, a criança não decide. No meio da caminhada, até a gente se apaixonar de verdade, entender o amor de Jesus, foi um processo de amadurecimento biológico natural. Mas a partir do momento que eu decidi, foi na adolescência, ainda era muito nova. E quando eu olho para o meu passado, principalmente na fase de adolescência e juventude, eu vejo que quantas vezes eu caí. Deixei meus cargos? Não. Deixei de fazer a obra? Não. Mas quantas vezes eu caí dentro de mim sem ninguém saber. Mas Deus sabia que a chama já não estava mais tão acesa assim. E a gente precisa escolher seguir a presença de Deus como Obed-edom fez. Eu estava como o povo de Israel. Eu tinha título, tinha sido ungida, tinha sido escolhida. Israel não passou por tudo isso. Foi levantado um homem consagrado para cuidar da arca. Eu estava nesse nível, mas não tinha mais a mesma paixão. Mas louvado seja Deus, que Ele é um Deus de reinícios e repetições, e Ele me alcançou dentro de mim mesma, e Ele pode te alcançar dentro de você mesmo, aonde ninguém vê, aonde ninguém consegue apontar o dedo, mas você sabe que precisa reacender algo. E nessa noite eu quero convidar a igreja a reacender aquilo que nunca deveria ter sido apagado. Eu queria convidar a igreja a voltar a se apaixonar por um Deus que nunca deixou de te amar, mesmo você às vezes tentando decidir pela força do teu braço. Eu convido a igreja nesse momento a ficar de pé. E teremos agora um momento de... O que tocou no meu coração, eu não ia finalizar nisso, mas o Espírito sabe conduzir a sua casa. Ele sabe aquilo que Ele precisa, o nível de intimidade que Ele precisa com os seus. E nesse momento eu quero que você tome a decisão, porque é uma decisão difícil. Fazer uma nova aliança, decidir voltar ao primeiro amor não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Você pode falar para o outro que está tudo bem. Você pode levantar as mãos e orar em línguas e está tudo bem, mas às vezes dentro de você sente que ainda poderia ir mais além. Que você poderia ir mais além. E nessa noite eu falo, não importa o seu título, não importa o que a sua família olha para você e pensa, não importa o que os seus funcionários pensam de você. Você tem guardado dentro de si um presente valioso, que atrai bênçãos e abundância, mas não está valorizando. É por isso que as bênçãos não chegam, porque a ordem está invertida. Viemos na igreja, levantamos a mão, Senhor, melhora a minha condição financeira, Senhor, toca na minha saúde, toca no meu filho, que nessa noite, essa oração, você vai trocar o jeito de falar com o Senhor. Senhor, me preencha até transbordar, porque na hora que eu transbordar, quem está do meu lado vai conseguir pegar. A tua glória é infinita e vai poder curar. A tua glória é abundante e vai poder sanar aqui onde o meu financeiro não está conseguindo. A inteligência minha tem um limite, mas a sabedoria do céu transborda. Então nessa noite eu quero convidar a igreja para fazer um tipo diferente de oração.
Senhor, eu sei, você vai falar para Deus: Senhor, eu sei que estou precisando eu preciso da sua mão poderosa em várias áreas, mas eu quero que primeiro seja tocado em mim. Eu quero me apaixonar mais uma vez. Eu quero que na hora da oração a minha mão transpire novamente, que o meu coração palpite ao som da bateria quando eu tiver que louvar o Senhor, que eu volte a ver com os olhos de inocência, e que eu esteja disposto a abrir mão de tudo, assim como Obed-Edom. Então nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Se você achar necessário, pode vir até o altar e falar com o Senhor: Senhor, essa noite é a noite da nova aliança contigo, Senhor. Eu estava perdido dentro de mim mesmo, eu estava ansiando coisas da carne, Senhor, desejos que foi até o Senhor quem colocou, projetos que vieram diante do teu altar para o meu interior, mas eu inverti a ordem no meio do processo. Eu inverti a ordem no meio dos projetos, Senhor, e eu esqueci que tudo parte de Ti, Senhor, e tudo volta para Ti. Então nesse momento, Senhor, eu te peço, ó Pai, reacenda a chama da Tua igreja, Senhor, que brilhe o amor nos olhos dos Teus filhos, Senhor, para o Teu altar. Porque o que te adianta, Senhor, conquistar todo mundo e perdermos a Ti, Senhor, já que tudo que iremos fazer nessa terra é para glorificar a Ti, Senhor. Não permita o nosso tropeço, não permita perder a Tua presença novamente, Senhor. Nos resgate dentro de nós mesmos, Senhor. Tira, Senhor, a trava dos olhos quando nós esquecemos de olhar para Ti e decidimos, Senhor, olhar somente para as conquistas, ó Deus. Derrama, Senhor, uma unção de recomeço, uma unção de perdão, Senhor, de reconciliação dentro dessa casa. Igreja, começa a falar com o Senhor. Tenha você agora um momento de oração enquanto o louvor toca.